Dani, tem uma pergunta da Tatiane. Você comentou da nanotecnologia. Minha dúvida é em relação à utilização de nanopartículas metálicas, como, por exemplo, prata, zinco e titânio. Gostaria de saber se é promissor para o mercado, visto que ainda existe um impacto ambiental atrelado à utilização. Além disso, a bioacumulação dessas nanopartículas no organismo dos animais. Eu ainda acho, né? Eu só trouxe como tendência, né? Como eu falei ali no começo, a gente acaba copiando algumas coisas e nem todas a gente consegue usar exatamente com o mesmo propósito que foram criadas. Talvez a gente consiga adaptar alguma coisa com relação à estrutura, de repente começando com isso na maternidade, ou enfim, talvez substituindo a questão de metais, falando em substituição e viabilidade. Mas eu ainda acho que os custos no atual momento, obviamente, não se justificam para uma instalação inteira. Mas talvez isso a um prazo maior, né? E novos materiais têm sido descobertos, então propostos. Na verdade, os materiais já existem, a gente utiliza de uma outra forma, né? Tudo isso depende custo e benefício, e claro que nessa estrutura não se aplica, provavelmente isso se aplica ao uso em UTIs, em outra realidade. Com relação a nanopartículas, claro, esse é um tema muito questionado, mas vou te devolver a pergunta para pensar um pouquinho se a gente vem utilizando nanopartículas em várias outras situações, né? Por exemplo, a questão de vacinas. Então, assim, se a gente está pensando em vacina nanotecnológica, enfim, que é uma coisa mais, não vou dizer invasiva, mas que, né, seria todo um processamento. Então, a gente também tem que pensar pelo lado positivo da coisa, né? Perfeito, Dani, perfeito. O Rafael, ele fez uma pergunta aqui que eu tinha anotado aqui para fazer também. Anny, tu mostrou aquele gráfico lá, né, de que não é quanto mais melhor o vazio, né? Uhum. E o Rafael, ele comentou aqui, pensando em um sistema de animais terminados, de integração, onde o intervalo entre lotes chega a ser de 15 a 20 dias. Seria interessante fazer 2 vezes a desinfecção após a lavagem por volta do quarto dia e 2 dias antes de receber os animais? Então, essa parte da discussão do vazio sanitário, ela é sempre, ah, existe sempre bastante discussão sobre essa questão de quantos dias é necessário, né? Enfim, Rafael, eu sei que tem é bastante comum o pessoal utilizar 2 processos de desinfecção, né? Quem consegue ter esse intervalo suficiente, ter um tempo suficiente, acaba fazendo 2 processos de desinfecção. Mas a pergunta é, se o primeiro processo de desinfecção ele for bem feito e será que tem necessidade de fazer o segundo? Então, em alguns processos acaba se fazendo o segundo para garantir, porque se um processo ele for bem feito, ele for o desinfetante bem diluído, utilizar um princípio que seja que tenha um bom espectro, né, que consiga então reduzir a contaminação para aqueles agentes que você tem na granja. E desde que esse desinfetante ele tem a possibilidade de realmente atuar, ou seja, foi tirada a matéria orgânica, a gente consegue fazer com que o desinfetante entre em contato com a contaminação na dose recomendada. Então, todos esses fatores aí levam a gente a se questionar, bom, será que o meu primeiro processo de desinfecção está sendo bem feito? E aí, aquele trabalho que eu comentei, eu sempre trago ele quando fala-se de limpeza e desinfecção, porque ele é o único trabalho que eu tenha lido, que eu conheça, que mediu realmente o tempo de vazio sanitário. Foi lá, limpou, desinfetou e deixou o vazio sanitário e começou a medir quanto tempo seria necessário. E é interessante porque o quarto dia foi melhor que o 10º dia, que não era o esperado. Mas aí, na discussão do trabalho, eles falam, bom, pode ser que não teve uma boa remoção de matéria orgânica. E aí, quando a gente volta lá no método onde ele fez, ele não utilizou detergente. Então, aí a gente já começa a se questionar, será que o fato de eu não ter usado detergente, então, a matéria orgânica, ela se manteve na instalação e com o tempo, claro,
essas bactérias elas vão se multiplicando e porque ele fez uma curva de crescimento realmente, né? Então, a gente começa a se questionar com relação a isso. E aí, voltando para a tua pergunta, se você garantir que o teu processo está sendo bem feito, não seria necessário fazer uma segunda desinfecção. Mas é claro, se o teu processo tem falhas, a segunda desinfecção vai reduzir também se ela for bem aplicada. Mas aí eu acho que tem que ter uma análise de custo, né? Vale a pena você investir em mais uma desinfecção ou vale a pena você fazer uma desinfecção bem feita e deixar um tempo de vazio sanitário maior? Tá? Porque com certeza aquele resultado lá é porque alguma coisa deu errado no processo. E por isso que o 4º dia foi melhor que 10 dias. Tá? Então, eu acho que tem que fazer uma análise principalmente do custo, se vale a pena, porque hoje o custo da desinfecção ele é um custo importante, né? Então, Sim. tem que ser bem aplicado e bem monitorado, enfim. Um paralelo que eu faço até, Anny, aqui, eu anotei aqui que, agora pensando em granja de matrizes, né, de sítio 1, né, o vazio ele é contado como um dia não produtivo, né? A limpeza e Sim. desinfecção é um dia não produtivo. Então, só que é entre aspas um mal necessário, né? Então, a qualidade desse processo tem que ser muito bem feito, né? Tem que ser A muito bem gente tem feita. essa necessidade e essa necessidade custa. Então, É a qualidade que pega, né? Por isso que eu falo que o tema vazio sanitário, quando a gente entra, assim, dá para ficar falando 3 horas sobre vazio sanitário realmente por isso. Porque é muito questionado assim, bom, eu vou deixar 10 dias parada a minha instalação, então, porque... E o que a gente viu ali? Um dos trabalhos que eu trouxe ali, que eu mostrei do Abatedouro, ele simplesmente, o tempo, ele comparou vários protocolos, mas o protocolo que ele comparou lá, que ele limpou e desinfetou, com o protocolo que ele limpou, desinfetou e deu 48 horas de vazio, ele reduziu de 24% para 3%. Então, assim, são 48 horas. Então, a gente já não está falando dos 10 dias. Agora, assim, bom, Anny, então 2 dias é suficiente? Não. Vai depender muito do quanto o teu processo está sendo bem feito, o que você está medindo, enfim. Mas a gente já vê que o processo de vazio sanitário ele é importante, né? Esse trabalho ele mostra bem isso, ele é importante, por menor que ele seja, ele é importante, mas ele tem que ser bem feito. Um comentário rápido, uma questão importante do vazio sanitário, além de todo esse processo, né, que a gente está falando aqui, a questão de, depois que limpou, desinfetou, fechou, não tem circulação de pessoas, realmente o fluxo da granja está correto, enfim, fluxo de visita, né? Por exemplo, chega uma visita na granja, enfim, e aqui vai ser a sala onde eu vou alojar as fêmeas da semana que vem, e daí começa, então, considerar isso também no fluxo, né? Bom, se está em vazio sanitário, não tinha nem que ter visita lá dentro, não tinha nem que entrar. Então, são esses detalhes que a gente também tem que considerar. E uma questão que a Dani já comentou do controle de vetores, né? Que também pode ser fonte de recontaminação aí nesses processos pós-limpeza e vazio. Perfeito, perfeito mesmo, Anny. Temos uma pergunta do Paulo Sérgio falando da vassoura de fogo. Ainda é utilizada? Qual momento ela pode ser indicada? Ou a gente já caiu por terra, não deve ser utilizada? Muita gente deixou de utilizar a vassoura de fogo por questão de segurança, né? Segurança dos funcionários, então tem muitas... A gente sabe da eficiência, realmente, né? Principalmente para desafio aí com ocistos, enfim, mas, entre outros agentes, mas o principal motivo é a questão da segurança. Então, eu acho que também tem que ser feita essa avaliação, né? Realmente efetivo, tem a sua efetividade, a gente sabe, é conhecido, né? Mas tem que ponderar quem que vai utilizar e como vai utilizar, se vale a pena ter essa ferramenta disponível, uma vez que, né, pode ser, hoje já se tem protocolos e produtos que são eficientes, né? Então, será que vale a pena? E aí tem que fazer essa relação. Mas, tecnicamente, ela é efetiva, mas acho que hoje tem que pensar em segurança em primeiro lugar, né? Perfeito. Tínhamos uma pergunta aqui falando do pH da água, que já foi respondida pela Anny. O Alisson fez uma pergunta em relação à qualidade microbiológica da água, Anny. Recomenda algum produto? Não recomendar produto, mas o que pode ser feito para melhorar a qualidade microbiológica da água que vai ser usada na limpeza e desinfecção? Tá.
O programa, uma outra questão, né, associada à limpeza, desinfecção, controle do roedor, né, daqueles pontos que a Dani comentou de biossegurança, uma questão bem importante é um programa completo, né, de qualidade de água. E isso inclui, então, a qualidade microbiológica e o pH. Hoje existem vários produtos aí disponíveis para desinfecção da água. O importante é que ela seja de uma fonte fechada, né, então que não tenha... essa fonte ela seja fechada, não tenha acesso de outros animais, enfim. E claro, quanto mais processo tiver, o pré-filtro, enfim, vai variar conforme o tipo de captação de água. Mas tem vários produtos que estão disponíveis hoje, diversos princípios ativos. O importante é que, dependendo do produto, você precisa fazer a correção da água. Tá? Então, um exemplo bem comum é o cloro. Então, quando se utiliza cloro na água, essas pastilhas de cloro, é necessário fazer correção do pH da água, né, para ele chegar próximo da neutralidade, para conseguir que o cloro, então, ele tenha a sua máxima eficiência para a desinfecção. Mas o cloro não é a única opção, né? A gente tem várias outras opções aí que podem e que funcionam muito bem aí para desinfetar água. Uma questão importante, né? Tem que ter registro, né? Tem que ser aprovado para utilizar em água de bebida, né? Então, você só tem que tomar esse cuidado aí na hora de selecionar o princípio. Muito bom, Anny. Eu separei agora as 3 últimas perguntas porque elas têm basicamente o mesmo propósito. O Neuri, o Rafael e uma outra pessoa que acessou pelo celular, então não, é o Samsung, no caso. Sobre nebulização, Urias. Nebulização e termonebulização. O real impacto que pode causar em baixar a pressão de infecção ou pela gotícula trazer realmente para baixo as bactérias e as partículas suspensas no ar. Qual que é a opinião de vocês nesse tópico? Olha, eu vou falar mais resumidamente, do meu ponto de vista, também é um tema contraditório, né? Existem trabalhos que mostram a ação positiva e outros não mostram ação. A questão da nebulização, se ela for feita para diminuir a pressão de infecção, a gente cai naquela situação de utilizar um material sem fazer a limpeza. Então, né, para mim, a questão de redução de pressão de infecção, ela é contraditória. Se a gente for pensar em termos de animais, e esse é um outro ponto que vem sendo discutido bastante, no meu ponto de vista, ela poderia ter algum ponto positivo com relação aos agentes respiratórios. Aí depende do que se for utilizado e, claro, sempre respeitando questão de dosagem, questão de tamanho de partícula, porque às vezes a gente acha que está fazendo nebulização ou uso do atomizador ou enfim, e a partícula também não consegue atingir a questão pulmonar. Então, precisa ser avaliado caso a caso, tá? Mas a questão de redução de pressão de infecção é bem difícil, né? A gente já viu questão de biofilme, de matéria orgânica, de N coisas. Anny. A minha opinião é muito próxima ao que a Dani comentou aí. É uma ferramenta que realmente tem sido utilizada em alguns processos, mas eu acho que tem que ter essa cautela, isso que a Dani comenta, de realmente usar assim de uma forma, não vou dizer indiscriminada, mas utilizar assim, eu tenho um problema, vamos colocar. Eu acho, começar a fazer esse processo. Então, eu acho que tem que entender isso que a Dani falou, né? Se eu quero atingir, quero reduzir problema respiratório, eu tenho que saber que o tamanho da gota tem que ser adequado, porque se eu colocar lá na mesma linha onde eu uso para uma outra finalidade, eu não vou ter o mesmo tamanho de gota. Então, acaba sendo um processo um pouco mais complexo, né? Do que simplesmente, enfim, disponibilizar, né? De qualquer forma. Então, acho que tem que ter esse critério. Tem alguns trabalhos já, bastante trabalho falando muito da termonebulização agora, né? Com princípios ativos diversos. E tem que avaliar se realmente vai ser feito da forma adequada. E uma questão importante também, tem princípio ativo que ele é irritante, tem princípio ativo que não é recomendado na presença de animais, então isso é uma outra questão.
tem que ter registro e aprovação, isso é uma questão importante, porque alguns princípios realmente eles não são recomendáveis, né, na presença do animal. Então, acho que isso é uma questão que tem que ser bem avaliada. Perfeito, perfeito, Anne e Dani. Não temos mais perguntas, acho que foram bastante perguntas e bastante pertinentes, eu diria. Pessoal, agradecer a presença de todos, especialmente aí a Dani e a Anne pelo tempo, pelo conteúdo de altíssima qualidade, e também agradecer aí a parceria com a Bayer, que foi através dessa parceria que a gente está mobilizando o pessoal a fazer esse webinar. A gente vai enviar então, ó, o Fernando Retamal levantou a mão aqui, apareceu aqui para mim. Fala, Retamal. Baixou. Pessoal, a gente vai enviar então para vocês esses artigos aí e os links que a Anne e a Dani disponibilizaram na apresentação, e a gente vai estar alimentando cada vez mais o nosso canal do YouTube com esses conteúdos gratuitos. Muita gente agradecendo, Luiz Schitz, parabéns a todos, Fabrícia Silva, Mariana, Márcio Damer, valeu pessoal, eu agradeço a presença de todos e relembro aí a questão da nossa ação social. A cada venda no mês de maio, R$100 que a Academia Suína vai depositar numa ONG, a ONG Cozinheiros do Bem. Certo, pessoal? Um abraço a todos. Aproveitem essa quarentena. Dani, Anne, muito obrigado novamente.